Em aulas passadas, a gente falou um pouco sobre conjuntos naturais ou inteiros, ou racionais e irracionais até. Mas nessa aula nós vamos ver exatamente o que são esses conjuntos. E esses são os chamados conjuntos numéricos. O conjunto numérico mais simples é o conjunto dos números naturais. E eles são usados, e eles surgiram justamente por conta de sua naturalidade. Eles são usados para contar, por exemplo, eu tenho uma maçã, ou eu tenho, eu tenho duas calculadoras, por exemplo. E são números que são usados para a gente contar. Há debates se o número zero está nos números naturais ou não, mas para o propósito desse curso, a gente vai considerar zero como um número natural. Então, a gente vai ter os números zero, um, 2, 3, 4, etc. Ele é um conjunto, é claro, infinito. O N aqui veio dos naturais. Note que ele não é apenas um N, ele é um Nzinho estilizado aqui, com um risquinho do lado. Depois disso, nós temos o conjunto dos números inteiros. E esse Z, que representa os números inteiros, ele também é estilizado, ele vem da palavra Zahlen, do alemão, que isso quer dizer números. Mas ele representa todos os números inteiros, né, que não tem vírgula, basicamente. Então ele vai representar, por exemplo, menos 4, o menos 3, o menos 2, o menos um, o zero, o um, o 2, etc. Né? Então ele vai considerar todos os números naturais, também os negativos. Né? Ah, e você pode ver que todos os números naturais são inteiros, mas nem todos os inteiros são naturais. A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Depois disso, eu tenho os números racionais. Esse que, também estilizado, ele vem da palavra quociente, que quer dizer basicamente uma divisão. E o nome racional vem da palavra razão. Então, e esse aqui a gente vai escrever como propriedade, os números racionais são todos os números x que são iguais a a sobre b, tal que o a pertence aos inteiros e o b também pertence aos inteiros, porém é diferente de zero. E aqui a gente usa essa notaçãozinha que a gente bota um. Eu vou fazer um adendo aqui. A gente bota esse asterisco no conjunto para representar que o zero não está nesse conjunto. Então, por exemplo, os naturais com um asterisco vão ser só um, 2, 3, etc. E isso pode ser usado para qualquer conjunto, mas normalmente é só usado para esses. Eu também posso ter, por exemplo, essas outras duas identificações. Eu posso botar um sinal de mais aqui embaixo, que vai representar todos os números no conjunto que não são negativos. Então é importante distinguir isso de números positivos, porque os positivos, o zero não é um número positivo, mas ele também não é negativo. Então esse mais representa todos os números que não são negativos. E da mesma forma, o menos aqui embaixo, ele representa os números que não são positivos. Então, por exemplo, menos 3, menos 2, menos um, zero. Enfim, isso aí era apenas uma tangente, mas isso aqui representa... Então, os racionais, normalmente, ele representa todos os números A dividido por B, tal que A é inteiro e B também é inteiro, mas é diferente de zero. Isso se dá porque não existe divisão por zero, né? Então, se eu tenho, por exemplo, o número 1 meio, que é 1 dividido por 2, ele vai ser um número racional. 5 sobre 100, por exemplo, também vai ser um número racional. Um número que não é racional, por exemplo, pode ser π sobre 2. Embora seja uma razão, esse número não é inteiro. Então, isso aqui não vai ser um número racional. Isso nos leva aos números irracionais. Os números irracionais, eles vão ser representados por um izinho aqui. Por um izinho. E esse aqui, ele é um pouquinho mais difícil de só representar por uma propriedade, até porque a gente ainda não viu as operações de conjuntos. Mas ele é basicamente todos os números reais que não são racionais.
Então, são números não racionais. Não racionais. É essa a ideia. Ahn, e alguns exemplos desses números são, por exemplo, π, que é um número bastante famoso, que vem da divisão da circunferência de um círculo pelo seu diâmetro, ou um número e, que é usado para descrever crescimento, ou, por exemplo, o número de ouro, que é bem conhecido. Enfim, são diversos números. Ou mesmo a raiz de 2. A raiz de grande parte dos números vão ser números irracionais, que não vão ser poder representados como a divisão de dois números, ou como a razão de dois números, né? E após isso, a gente tem os números reais. Os números reais, e note que as letras são sempre estilizados, não é apenas um R, né? São todos os números da reta numérica. Então, você pode ter aprendido na escola a reta numérica, que a gente representa todos os números. Então, aqui tem 0, aqui tem 1, 2, -1, -2. Todos os números nessa reta são números reais. E isso quer dizer que os números reais são como os... Você pode pensar nisso como os números irracionais ou racionais, racionais mais reais, mais irracionais, perdão, mais irracionais. Você pode pensar nisso dessa forma. Então, qualquer número que você pensar, qualquer número assim, normal assim que você pensar, vai ser um número real. Ele pode ser irracional ou racional. Perceba que todos os naturais são inteiros, todos os inteiros são racionais, e todos os racionais são reais. Porém, dentro dos números irracionais não existe essa distinção. E aí também existem as representações desses conjuntos por diagramas de Venn. Eu vou mostrar uma aqui que eu acho que é legal porque ela mostra como realmente funcionam os conjuntos. Depois eu vou mostrar outra que é mais utilizada. Mas vamos supor aqui que eu tenho o conjunto dos números naturais aqui. O conjunto dos números inteiros, ele vai conter todos os números naturais mais alguns. Esse aqui é o conjunto dos números inteiros. Depois, os números racionais, eles vão ser todos esses números naturais, inteiros e mais alguns. Então, esses aqui são os números racionais. E depois, a gente ainda tem os números irracionais, que vão estar aqui do lado. Irracionais aqui do lado. Irracionais. E por último, a gente tem os números reais, que vão ser a combinação desses dois conjuntos. O motivo pelo qual eu gosto dessa representação é que ela não deixa um espaço vazio entre os racionais e irracionais que o real parece ser. Então dá a impressão de que exista números reais que não sejam irracionais nem reais. Então a representação da qual eu estou falando é essa aqui, que eu faço um círculo e eu boto os naturais. E aí eu faço outro círculo, cadê o amarelo? Aqui. E boto os inteiros. Depois eu faço outro círculo e boto os racionais. E depois eu faço, se eu achar uma laranja aqui, e boto os irracionais. Depois eu junto tudo. Cadê um? Aqui eu junto tudo e faço os reais. Isso aqui dá a entender que existem esses números aqui que não são reais nem irracionais. Mas isso não é verdade. Mas você pode usar a representação que você quiser. Enfim, esses são os conjuntos numéricos. Na próxima aula, nós vamos falar um pouco sobre operações de conjuntos.